sede santos, sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero, sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero. Olá, povo santo de Deus, bom dia com o santo do dia. Meus queridos, hoje é dia 21 de janeiro e hoje nós temos, eu sei que tem muito devoto aqui dessa santa, então hoje nós temos a alegria de poder narrar a vida de Santa Inês, Virgem e Mártir, lá do século III. Então peçamos a Deus desde já que nos dê a capacidade, a coragem e também a inocência e a pureza dessa grande santa, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, a memória dessa mártir tão jovem, morta com apenas 12 anos, é privilegiada pela liturgia do rito romano, porque foi em Roma que a martirizaram no Circo da Praça Navona, um lugar muito visitado hoje por turistas. Ao comentar o martírio de Santa Inês, Santo Ambrósio, que já conhecemos aqui no nosso canal, vê um grande contraste entre, de um lado, a fragilidade física do corpo, tão franzino e de membros tão pequenos que não havia algemas estreitas o suficiente para prendê-la. E de outro, a fortaleza interior. Sabemos que a fortaleza é a grande virtude dos mártires, que enfrentam a morte e a crueldade por amor a Cristo. Mas o que é a fortaleza? É a virtude que governa os nossos esforços em busca do bem do céu, em busca do paraíso. Quando lemos as atas do martírio de Santa Inês, ficamos admirados de ver como o testemunho daquela menina chegou a abalar os próprios carrascos, que diante das manifestações de poder de Deus nela, tão frágil, começaram a ter medo de executá-la. Cheia, porém, de fortaleza do Espírito Santo, Inês mesma se apresenta e pede que lhe tirem logo a vida do corpo, que não poderia ser amada por alguém que não fosse o seu esposo celeste, ou seja, Jesus Cristo. O nome Agnes, para nós, Inês, em grego significa pura e casta, enquanto em latim significa cordeiro. Para a Igreja, Santa Inês é o próprio símbolo da inocência e da castidade, que ela defendeu com a própria vida. A ideia da virgindade casta foi estabelecida na Igreja justamente para se contrapor à devassidão e aos costumes imorais dos pagãos. Inês levou as últimas consequências da escolha que fez a esses valores. É uma das santas mais antigas do cristianismo. Sua existência transcorreu entre os séculos III e IV, sendo martirizada durante a 10ª perseguição ordenada contra os cristãos, desta vez imposta pelo terrível imperador Diocleciano em 304. Já vimos aqui muitas histórias de santos que sofreram martírio durante esse imperador Diocleciano, né? Inês pertencia a uma rica, nobre e cristã família romana. Isso lhe possibilitou receber uma educação dentro dos mais exatos preceitos religiosos, o que fez tomar a decisão precoce de se tornar esposa de Cristo. Tinha apenas 13 anos quando foi denunciada como cristã. Sim, naquele tempo, ser cristão poderia render para você uma denúncia e lhe levar à morte. Dotada de uma beleza incomum, recebeu inúmeros pedidos de casamento, inclusive do filho do prefeito de Roma. Aliás, essa foi a causa que desencadeou o seu suplício e uma violenta perseguição contra os cristãos naquela época. A narração que nos chega conta que o rapaz, apesar das negativas da jovem, tentou cortejá-la. Seu pai, indignado com as constantes recusas que deixaram seu filho inconsolável, tentou forçar que Inês aceitasse seu filho como esposo, mas tudo em vão. Numa certa tarde,
de tempestade, o rapaz tentou tomá-la nos braços, mas foi atingido por um raio e caiu morto a seus pés. Quando o prefeito soube, procurou Inês com humildade e lhe implorou que pedisse a Deus pela vida de seu filho. Ela, erguendo as mãos e voltando os olhos para o céu, orou para que Nosso Senhor trouxesse o rapaz de volta à vida terrena, mostrando assim sua misericórdia. O rapaz voltou e, percebendo a santidade de Inês, se converteu ao cristianismo. Porém, o seu pai, o prefeito, viu aquela situação como um sinal de poder dos cristãos e resolveu aplicar a perseguição decretada por Diocleciano de modo implacável. Vimos aqui o que é a ingratidão, né? O filho dele tentou forçar alguma coisa com a Inês. O filho dele recebeu um castigo aí, um raio. Ela ajudou o rapaz e, em troca, o pai desse rapaz, né, vai pagar com perseguição, né? Coisa horrível. Inês, segundo ele, fora denunciada por isso e teria de ser enviada para a prisão. Mesmo assim, ela nunca tentou se livrar da pena em troca do casamento que fora proposto em nome do filho do prefeito, e muito menos negou sua fé. Preferiu sofrer as terríveis humilhações dos seus carrascos, que estavam decididos a fazê-la mudar de ideia através da força, o que era muito comum algumas vezes. Arrastá-la violentamente até a presença de um ídolo pagão para que o adorasse, Inês se manteve firme em orações a Cristo. Depois foi levada a uma casa de prostituição para que fosse possuída à força, mas ninguém ousou tocar sequer no fio de cabelo seu, saindo de lá na mesma condição de castidade que chegou. Cada vez mais a situação ficava fora de controle das autoridades romanas e o povo estava se convertendo em massa. Então, o que era para colocar medo no povo, passou a motivar o povo a aderir à fé cristã. Para aplacar os ânimos, Inês foi levada para o circo, condenada à fogueira, mas o fogo prodigiosamente se abriu e não a queimou. Eu vi alguns relatos, meus irmãos, que conta que, né, o fogo ele abria, né, onde estava Inês e queimava as pessoas que estavam ali do lado olhando, né? Coisa incrível mesmo. Assim, o prefeito decretou que fosse morta por decapitação a fio de espada, naquele exato momento. Foi dessa maneira que a jovem Inês testemunhou a sua fé em Cristo. Então Inês é morta tão decapitada, já que não conseguiram humilhá-la, não conseguiram difamar seu povo, eles agora vão decapitar. E assim fizeram. Seu enterro foi um verdadeiro triunfo da fé. Seus pais levaram o corpo de Inês e o enterraram num prédio que possuíam na estrada de Roma, que conduz a um local chamado Nomento. Nesse local, por volta do ano de 354, uma basílica foi erguida a pedido da filha do imperador Constantino, em honra a Santa Inês. Trata-se de uma das mais antigas basílicas de Roma, na qual encontra-se as suas relíquias e sepultura. Quem conhece as imagens de Santa Inês vê que ela é comumente representada com uma ovelha e uma palma, sendo que a ovelha sugere sua castidade e a inocência. Meus irmãos, história linda, linda, linda mesmo, nessa Santa Inês, santa tão jovem, que dá nome a muitas cidades, né, do país, muitos bairros também. Então, que Deus possa nos abençoar com a coragem de Santa Inês, que ela possa interceder por nós junto a Deus, nos trazendo aquelas graças que nos ajudam a edificar a nossa fé. Muito obrigado e não se esqueça de nos ajudar no nosso canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e também compartilhando. Nosso canal está crescendo graças a você, então muito obrigado aí por nos ajudar, né, a tornar conhecido a fé e a santidade e o exemplo desses santos. Não esqueçamos, sejamos santos, pois o nosso Pai que está no céu é santo.